A paz do Senhor, árvore de justiça, plantações do nosso Deus. Prepare a terra do seu coração para mais uma live do evento Segredos do Reino. Hoje nós iremos aprender sobre inteligência emocional. Para quem é esse evento? Para quem quer romper. Romper como uma semente que é plantada no solo e ela rompe. Quando ela rompe, ela cresce. Alguém que está escondido debaixo da terra e cresce. Esse é o objetivo desse evento, que você venha despertar a semente que Deus colocou em seu coração, o propósito que Ele colocou dentro de você, que venha gerar resultados. Essa semente venha gerar frutos. O que nós vamos ver nesse evento? Já tivemos a primeira aula sobre prosperidade bíblica. A segunda aula é sobre inteligência emocional, que é a aula de hoje. Nós também iremos ver sobre religiosidade, sobrecarga e como vencer o medo. Vamos entender o que é inteligência emocional olhando para um texto que está em Efésios 3, que diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse texto ele nos traz algumas verdades. Que primeiro, Deus pode fazer qualquer coisa. Que segundo, Ele faz através de nós. E o que Ele usa para manifestar o poder dele através de nossas vidas? Aquilo que pedimos pela boca e aquilo que pensamos. Nós pedimos aquilo que nosso coração está cheio. Então, isso tem a ver com nossas crenças, nossas emoções, como que está o nosso interior e como o interior se manifesta em palavras e pensamentos e sentimentos. Como nós conseguimos compreender isso? Isso é a aplicação de inteligência emocional. Como nós temos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas crenças alinhadas com o céu. Quando nós temos nossas crenças alinhadas com os céus, aí nós temos inteligência emocional para agir conforme a vontade dele, usando as energias que estão dentro de nós. Isso pensa como uma frequência, emoção, sentimento, palavra, como uma frequência. E essas palavras, esses sentimentos, criam coisas. Deus criou o mundo com o poder da tua palavra. Ele governa todo mundo, sustenta todo mundo com o poder da sua palavra. A palavra, ela é poderosa. E nós, como imagem e semelhança de Deus, temos que saber usar as palavras a nosso favor, nossos sentimentos a nosso favor. Muitas vezes nós deixamos com que as emoções negativas nos dominem e isso faz com que nós tenhamos resultados ruins. Nós decretamos palavras ruins, palavras de maldição, e isso impacta diretamente na vida que nós temos. Palavras são sementes, são lançadas. Se nós dissemos algo que não é bem dito, as bênçãos de Deus não chegam até nós. Por quê? Porque nós estamos plantando uma semente ruim, uma semente de pecado. Nós pecamos porque nós falamos aquilo que nosso coração está cheio. Se nosso coração está cheio de algo que não é bom, nós iremos transbordar morte. O poder da língua, ela traz vida ou morte. E temos que saber podá-la e usar ela conforme a vontade de Deus. Vamos definir inteligência emocional como sendo a capacidade de se relacionar bem consigo mesmo e com os outros. O uso adequado das emoções corretas no momento correto. Isso nos traz um novo entendimento, porque as emoções, elas podem ser usadas, a mesma emoção de uma forma errada e a mesma emoção de forma certa. Nós vamos ter o padrão de inteligência emocional, o próprio Deus. Só que Deus, ele veio em carne, ele demonstrou em vida como é que temos que seguir esse padrão. Jesus, nós iremos ver alguns exemplos em sua vida
que ele usou a ira, mas só que a ira dele era santa. Vamos ler isso, entender isso, por exemplo, quando ele expulsou os cambistas de frente ao templo. Pessoas estavam fazendo negócios em frente à casa de oração. E o porquê que eles estavam fazendo esses negócios? Porque uma vez ao ano era necessário que as pessoas sacrificassem animais. Por que sacrifício de animais? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então no Antigo Testamento nós tínhamos que derramar sangue de animais. Então as pessoas iam lá, aproveitavam dessa situação e vendiam animais em frente ao templo. Mas esse não era o propósito e o desígnio de Deus. Então Jesus ele se irou e destruiu todas aquelas mesas de cambistas e disse: a casa do meu pai é uma casa de oração. Ele usou a ira dele de uma forma correta, no momento certo. Vamos para alguns exemplos. Primeiro em Isaías 63:3 e a correlação desse texto em Apocalipse 19:13-15, que diz: sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. E Apocalipse 19:13-15 diz: está vestido com um manto tinto de sangue, e o nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui ele mostra uma nova manifestação da ira de Deus. Esse é um texto apocalíptico, eu não vou entrar em escatologia, que é o estudo do tempo do fim, mas Jesus irá pisar nos seus inimigos, assim como se faz vinho com as uvas. As pessoas pisam no vinho para que a uva saia o suco dela. E Jesus irá pisar nos seus inimigos, que o sangue deles irá sujar o manto dele. E o manto dele será repleto de sangue. Isso é um Deus irado. Mas nosso Deus, ele, além de ser irado, ele é um Deus amoroso, ele continua sendo bom, sua misericórdia dura e se renova a toda manhã. Meu objetivo não é trazer uma visão de um Deus maquiavélico. Pelo contrário, nosso Deus é bom. Mas só que entendendo que Deus utiliza a ira no momento correto, ele é tardio em irar-se. A palavra nos ensina isso, que ele é tardio em irar-se. E o padrão de inteligência emocional é o próprio Deus. Agora nós vamos compreender um próximo ponto, que é a importância de ter domínio próprio. Então nós vamos ler em Romanos 7,15, que diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Dentro de nós há várias toxinas, várias coisas ruins, e quando elas são manifestadas, elas produzem morte. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas sim o mal. Mas não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. O pecado que está em nosso coração, ele faz com que nós viemos a pecar mais. Nós pecamos porque o pecado está dentro de nós. Nós falamos aquilo que nosso coração está cheio. Mas o que é o domínio próprio? É quando nós silenciamos o pecado que está dentro de nós, nós submetemos a nossa carne em obediência a Cristo. E nós agimos conforme aquilo que Deus quer que nós façamos. Vamos agir conforme aquilo que Deus ele quer que nós viemos a agir. Isso é muito importante porque quando você tem domínio próprio, você entende que Deus ele quer te fazer prosperar. Mas muitas vezes para fazer você prosperar, você tem que dominar a natureza que quer que você fique no lugar que você está. Na escravidão do pecado, ou na preguiça, ou na zona de conforto,
quer que você não fale, quer que você não haja, quer que você não acorde cedo para fazer seus afazeres, quer que você durma até mais tarde. Mas quando você tem o domínio daquilo que está dentro de você, você governa sobre a sua alma, você submete o seu corpo em obediência à vontade de Deus. Aqui nós também temos que compreender que nós temos que ter o domínio das nossas palavras. As palavras, elas moldam aquilo que acontece em nossas vidas. Isso é um princípio espiritual. Deus criou o mundo por intermédio da palavra. E a palavra, ela não volta vazia, é uma semente. Quando você lança uma palavra, você está plantando algo. Quando você decreta que algo vai acontecer na sua vida, aquilo vai acontecer. Só que isso pode ser uma coisa boa como uma coisa ruim. Por exemplo, se você reclamar, ficar reclamando, vamos para a raiz da palavra. Repetição. Clamar, pedir para que algo aconteça. Quando você reclama, você está pedindo para que aquilo que aconteceu aconteça de novo. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa língua. A língua tem poder de morte. Tem poder de trazer vida e tem poder de trazer morte. E nós falamos daquilo que nosso coração está cheio. Por isso que nós temos que submeter nosso coração à vontade de Deus, limpar ele, sempre renovar o nosso coração com a palavra e decretar a palavra de Deus. Decretar aquilo que Deus ele fala a nosso respeito. Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que você tudo pode naquele que te fortalece, que você é filho de Deus, que você é próspero, pois você carrega a prosperidade dentro de você, que o dinheiro ele é seu escravo, você não maldiz o dinheiro, você não maldiz quem tem dinheiro, porque aquele que tem o dinheiro e você maldiz, você tem raiva de pessoas ricas, você está dizendo para você mesmo que você não quer ser como eles. E isso faz com que você não tenha frequência de prosperar. Então, tudo aquilo que você rejeita dentro de você, você está dizendo para si mesmo que não quer aquilo. Por isso que nós temos que ter cuidado com nossos pensamentos, com nossas palavras e com nossos sentimentos em relação a algo, a nossas crenças em relação àquilo. Os resultados que nós temos é através de nossos hábitos. Os hábitos que nós temos é através de nossas crenças. Por isso que nós temos sempre que renovar nossa mente. Vamos ler Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E também Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Se todas as coisas cooperam para o bem, aquilo que disseram sobre você, algo que seu pai ou sua mãe fizeram na sua infância que gerou traumas, ou algo que um professor falou, ou algo que um colega falou, algo que uma figura de autoridade te feriu, aquilo é para o seu bem. Eles não fizeram com a intenção de gerar o bem, mas toda semente, tudo aquilo que acontece na sua vida é uma energia que vai fazer você prosperar cada vez mais. Mas como que nós podemos fazer uma semente ruim virar boa? A gente tem que converter ela dando um significado positivo. Então, um exemplo, toda perseguição que acontece na sua vida, você dá um significado para ela. Qual o significado que você dá para a perseguição? Quer dizer que alguém está correndo atrás de você e que você tem que correr mais rápido. Quer dizer que você tem que gerar resultados mais rápidos, mais rápidos, mais rápidos. E isso faz com que aquela pessoa que te persiga não tenha energia de correr atrás de você. Então, tudo aquilo que acontece na sua vida, você tem que dar um significado positivo, um significado de gratidão, um significado de honra e atrair aquilo que é uma bênção para a sua vida. Usar aquela energia ao seu favor. Vamos ler Mateus 6, 15. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Também vamos ler João 20, 22 e 23. A quem perdoardes o pecado, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Se alguém te feriu, você tem apenas uma opção se você quiser governar. Você tem que liberar perdão.
cada vez que você não libera o perdão, aquele pecado ele fica retido dentro de você. E se ele fica retido dentro de você, você vai pecar novamente. Porque você não faz aquilo que você quer. Mas o mal que você faz é o pecado que está dentro de você. Então toda falta de perdão é uma energia que vai fazer com que você venha pecar mais. Uma semente do mal plantada no seu coração, que vai fazer com que a sua boca venha dizer coisas ruins. E isso vai fazer com que atraia morte para a sua vida. E como nós conseguimos nos libertar do perdão, da mágoa, da falta de perdão? Liberando essa pessoa. O perdão ele está intimamente ligado com um julgamento. A palavra nos diz com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então, quando você não perdoa alguém, você está colocando uma lupa de julgamento. Você está dizendo aquilo que a pessoa fez, ela merece ser condenada por aquilo que ela fez. Mas é o que acontece? Isso faz com que você tenha aquele pecado dentro de você e você comete o mesmo pecado. Quantas vezes você pode olhar isso para dentro da sua vida mesmo, que você julgou alguém? Julgar é colocar condenação. A palavra tem o julgar de examinar, mas aqui eu estou dizendo sobre imputar condenação. Quando você imputa condenação sobre alguém, quando você comete a mesma coisa com outra pessoa ou de uma outra forma, você está falando para que Deus ele te julgue da mesma forma. Então aquele pecado que está dentro de você, ele não vai ser liberto. Por isso que você precisa liberar perdão. Deus é um Deus justo. E a justiça de Deus diz, se você não perdoar, você não será perdoado. Com a medida que você julgar, você será julgado. Deus, ele é misericordioso e ele libera a misericórdia. Mas conforme, na mesma medida com que você libera a misericórdia para com os outros. Você foi perdoado na cruz de todos os pecados. A única coisa que te impede de acessar o perdão de Deus é a falta de perdão. E você não se arrepender. Mas quando o arrependimento, a mudança de mente, ela está intimamente ligada com liberar perdão. Você só consegue ter a transformação, a renovação da sua mente quando você libera o perdão para aquele com que te feriu. Aí você tem a mente de Cristo e está liberado para prosperar. Vamos ler Tiago 5,16, que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Uma coisa que a gente pode compreender com profundidade é a necessidade que nós temos de ter um conselheiro, um psicólogo, alguém para que nós possamos desabafar e contar as mazelas que estão dentro de nós. Quando nós confessamos as nossas mazelas, confessamos nossos pecados, dizemos aquilo que está dentro do nosso coração, que está machucando, que está doendo, nós recebemos cura. O ato de falar para com o outro recebe cura. O ato de confessar para Deus, recebemos misericórdia, recebemos perdão da parte de Deus. E essas duas atitudes em conjuntas, pedir perdão para Deus e confessar de algo que aconteceu de ruim para com uma outra pessoa, isso te traz cura. Por isso que grupos de traumas são muito efetivos, porque as pessoas compartilham da mesma dor e falam uma para com as outras e recebem cura da parte de Deus. E sim, também, quando nós oramos uns pelos outros, isso também acontece algo poderoso da parte quando tem duas pessoas, em nome de Jesus, unidas na mesma causa, para que uma pessoa seja liberta de algo que está ferindo. Isso é muito poderoso. E algo que Deus ele sempre quer em nós, como medida de limpar o nosso coração, é o quebrantamento, o choro em arrependimento. Quando nós entramos na presença de Deus, pedimos para que Ele
vem limpar nosso coração. Confessamos para Deus tudo aquilo que está doendo, tudo aquilo que está difícil, todas as nossas dificuldades, todas as nossas mazelas. Nós choramos em arrependimento por alguma coisa que nós fizemos, ou choramos porque a presença de Deus está aqui. Isso nos traz um renovo da parte de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós choramos diante de Deus, Ele derrama o bálsamo de alegria sobre nossas vidas. E isso faz uma limpeza no nosso coração. O quebrantamento tira todas as pedras ruins, aquelas mazelas, para que nosso coração seja cheio da presença de Deus. E podemos falar e ter os sentimentos limpos. Nós falamos aquilo que nosso coração está cheio, por isso que nós temos que quebrantá-lo para falar aquilo que está nos céus. O perdão, ele também pode ser um caminho para a cura. Vamos compreender. Na tradução para português, vida, ele tem 3 palavras no hebraico. A bios, a psique e a zoe. A bios é a vida na carne, vida biológica. É a sua vida de uma célula que pega o oxigênio e se manifesta com as energias que são trocadas entre alimentos, ATP. A biologia. A psique, a vida da mente, da alma. Por isso que a raiz da palavra psicologia, ela vem do estudo da mente, né? Também logia de estudo, psique, mente, mas ele está relacionado na palavra de Deus com a vida mental, almática, e a zoe, a vida no espírito. E o que acontece? Há uma grande manifestação, interligação entre a vida na alma, a vida no espírito e a vida no corpo. Existe um experimento que pegaram 10 pessoas e pediram para que ela desse um texto sem dizer nada, nenhuma instrução para elas, apenas leia o texto. Aí depois, mais 10 pessoas colocando uma caneta na boca, simulando um sorriso, mais 10 pessoas colocando uma caneta na boca acima para simular um bico. As pessoas que não tiveram nenhuma instrução consideraram aquele texto como um texto normal. As pessoas que colocaram um bico, a caneta em cima fazendo bico, elas consideraram um texto triste. E as pessoas que colocaram a caneta na boca consideraram o texto feliz. O que isso nos traz como referência? Na palavra também fala sobre isso. Fala sobre você ter postura. Um dos animais mais sábios é o galo, que anda com o peito ereto. Então, a postura corporal, ela interfere diretamente nas suas emoções. E também as suas emoções interferem diretamente no seu corpo. Nós podemos ver aqui um texto que fala em Êxodo 25, fala: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Quando nós pecamos na alma, essa iniquidade pode ser gerada em outras gerações, e isso traz doenças. E essas doenças matam o corpo. Nós fazemos algo na alma que não é legal, isso afeta o nosso corpo. Nós podemos ter esse exemplo claro com a depressão. A depressão, ela pode ter fatores orgânicos, como desregulação hormonal e outras situações no nosso corpo que pode fazer com que nós entremos em depressão. Mas ela é uma doença na nossa alma. Mas ela também pode ter efeitos espirituais, de ter espíritos que atuam nas emoções que geram problemas. E para a gente tratar a doença, nós precisamos muitas vezes olhar as 3 dimensões. Que, pensa comigo. Você tem algo na sua alma que gera um problema. Só que esse problema, como a depressão, ela faz com que os hormônios sejam desregulados.
Aí o que você faz? Você toma um remédio que regula esses hormônios. Só que a raiz do problema está na alma. E você não arruma o problema que está na alma. E o que acontece? Você começa a ficar viciado no remédio. Porque o problema vai continuar acontecendo, porque a raiz do problema está na alma. E como você não eliminou o problema na raiz, vai continuar gerando frutos. Você tirou o fruto ruim, tomando um remédio, pensa numa árvore. A árvore, ela tem a raiz, ela tem a árvore em si e tem o fruto. O fruto ruim é uma desregulação hormonal. Se tira o fruto ruim com hormônios, tomando hormônios e fazendo um tratamento endócrino. Mas só que a raiz do problema está na alma. Passa uma nova temporada de frutos, vai dar frutos novamente. Aí você vai ter que tomar remédio, só que esse remédio você acostumou. Tomar um remédio mais forte, depois mais forte, mais forte, mais forte. E isso faz com que você fique viciado no remédio. E além disso, você não vai tratar o problema na raiz. Muitas vezes a gente tem que olhar os problemas nas 3 dimensões, no espírito, na alma e no corpo. Se você tem depressão, aconselho fortemente você ler o livro As Raízes da Depressão, do pastor Cote. Ele é um pastor muito sábio, ele entende muito da área da alma, da psicologia, inclusive da parte biológica. Ele traz as raízes bem profundas de como você tratar todas essas questões que trazem depressão, olhando para as 3 dimensões. Eu aconselho fortemente você a ler ele se você estiver em um caso de depressão. Vamos ler também aqui uma pesquisa que diz que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, pouco mais de 90% das doenças físicas têm origem psicológicas. Aí, mais na frente, ele vai falar lá que você precisa tratar não somente a parte, são psicossomáticas, você tem que tratar a parte do soma, que é o corpo, e a parte do psique, que é a mente. Doenças, boa parte das doenças, elas têm raízes na alma. Se você tratar somente o corpo, vai gerar um problema. Então, doenças, por exemplo, você tem um problema de sobrepeso, por exemplo. Pode ter intimamente ligado com os seus hábitos, e os seus hábitos estão relacionados àquilo que você pensa. Como são as suas crenças em relação à alimentação, como são suas crenças relacionadas ao exercício físico, à rotina de sono, à quantidade de água que você bebe. Enquanto você não melhorar e regularizar os seus hábitos, você não continua tendo frutos ruins no corpo, a doença. Mas os seus hábitos, eles só são moldados pela mente. Então, aquilo que você acredita, aquilo que a sua mente faz, né, aquilo que são suas crenças, determina os seus hábitos. E seus hábitos determinam os seus resultados. Você quer ser efetivo na mudança de resultado, você tem que mudar seus hábitos. Quer ser efetivo na mudança de hábitos, tem que mudar aquilo que você acredita. Que isso é a raiz da palavra metanoia, arrependimento. Mudança de mente. Meta é mudança, noia, mente. Então, isso ela vem do grego, mas o arrependimento, a palavra arrependimento, ela significa você mudar a rota daquilo que você pensa. É a mudança das crenças negativas, as crenças limitantes. E como nós podemos vencer o pecado que está dentro da nossa alma? Que isso que faz com que nós venhamos a ter os resultados ruins. Primeiro, nós temos que compreender o que é pecado. Pecado é transgressão da lei. E tudo aquilo que nós não fazemos por fé. Então, vamos pegar só o primeiro significado, que é transgressão da lei. A lei, são mandamentos, são princípios. Quando você transgride princípios, você está pecando. Mas como você pode vencer o pecado? A Bíblia fala assim, achegai-vos a Deus, resistis ao maligno, ele fugirá de vós. O maligno, o inimigo, ele trava uma batalha na sua mente.
Ele está sempre dizendo para que você venha fazer algo que você não quer fazer. Mas ele fala, vai falando a sua mente, e você acaba fazendo algo de ruim, porque tem ali aquela tentação, aquele espírito agindo na sua mente. Primeiro você tem que chegar a Deus. Como você se achega a Deus? Em oração, entendendo o princípio. Deus é o princípio. Então, Deus ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, qual é o princípio? Não andar ansioso. Mas só que o maligno quer que você fique ansioso. Ele vai agir na sua mente para que você trazer ansiedade ao seu coração, à sua mente. Vai trazendo, alguma coisa vai acontecer de ruim. Então você começa a ter a ansiedade. Ela é uma doença porque você acredita em algo que não aconteceu. Você vive no futuro. O espírito atacando a sua mente sobre isso. E como você vence a ansiedade? Você entende, o princípio, não andeis ansioso. Você se achega a Deus, esse é o princípio. Você resiste àquela tentação. Basta cada dia meu mal. Basta cada dia o mal. Então você para de pensar naquilo que é do futuro e vive o hoje, aquilo que você tem que vencer hoje. Então quando você resiste ao maligno, a tentação que acontece na batalha na sua mente, aquela tentação para de acontecer com você. O inimigo foge. Quando uma implantação de hábito, muitas vezes demora depende de situações, mas cerca de 21 dias. Se você tem uma dificuldade em um hábito ruim, a sua mente vai sempre atacar para você voltar para aquele hábito. Mas quando você resiste ao hábito ruim durante vários dias, isso faz com que você se achegue a Deus. Você resistiu àquela tentação na mente e aquela tentação para de acontecer. Porque o inimigo foge. Ele vai procurar alguém que seja mais fraco. Porque você domina sobre o corpo. Como uma outra forma que nós temos de vencer, né? Eu já falei sobre a confissão. Nós confessamos uns para os outros, quando confessamos para Deus, entender que Cristo nos libertou de toda maldição. Maldição é a consequência do pecado. Palavras malditas moldam o nosso futuro, mas é a consequência do pecado. E de todo pecado. Cristo, ele venceu todo pecado e toda maldição. Ele nos libertou de tudo isso. Mas nós temos que olhar para Deus, olhar para como que ele age como um princípio e resistir. Carregar nossa própria cruz. A nossa carne vai estar sempre voltada para a morte, para o pecado. Mas nós temos que subjugar a carne à obediência a Cristo. Expulsar ela para que o Espírito vivifique e governe sobre nossa alma. O Espírito governando sobre nossa alma governando sobre nosso corpo. Nós alinhamos os céus com a terra. Deus ele nos ensina a orar, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós podemos compreender também a terra como nossa alma, o céu como nosso espírito. Porque nós somos um só espírito com Deus. Quando nós alinhamos a vontade de Deus que está em nosso espírito com a alma, subjugamos a alma em obediência com o espírito, o reino de Deus é manifesto dentro de nós e nosso coração. E quando ele é manifesto em nosso coração, ele é manifesto fora também. E nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio e o nosso coração está cheio do reino. O reino se manifesta. E outra forma de vencer o pecado é pela renovação da mente, né? O arrependimento, como eu já disse anteriormente. Como nós praticamos isso? Se nós pecamos na alma, nós precisamos renovar a mente. Porque a nossa mente, nossos hábitos, aquilo que nós fazemos por conta da configuração mental, das crenças que nós temos. Então, quando nós mudamos nossas crenças, automaticamente nós mudamos nossos hábitos e automaticamente nós mudamos nossos resultados.
E como você pode identificar um bloqueio, né? Um bloqueio emocional, uma toxina, né? Algo que faz com que você não tenha um resultado correto. Você se submete a um desafio. Temos que compreender que o bloqueio emocional, um bloqueio, algo que faz com que nós não tenhamos desenvolvida a nossa inteligência emocional, como que ele funciona? Ele é uma força negativa que resiste à nossa prosperidade. E lembra, prosperidade é um rompimento, é o sair para fora de uma semente. A semente tem que morrer, sair do solo e crescer. Só que na hora que nós recebemos a semente da palavra de Deus, nós recebemos uma direção de Deus, aquela semente, ela só irá brotar e gerar depois que a carne morre, que um bloqueio morre. Mas aí quando nós nos colocamos como desafio, a semente, ela precisa de pressão da terra. Quando a terra pressiona a semente, aí ela morre e gera. Só que aí vai ter uma outra força negativa, né, ao crescimento, é uma força para baixo no caso, que é o bloqueio emocional. Quando você se coloca em desafio, o bloqueio emocional é revelado. Porque o bloqueio ele só vai ser revelado quando você se coloca em desafio. Então, um exemplo que eu posso te dar. Se você tem um bloqueio emocional de escassez, como você descobre isso? Se colocando em desafio de um projeto que gere riqueza. Quando você fizer isso, você vai identificar aquele bloqueio. E por isso, eu estou lançando um desafio a partir de hoje de 110 dias. São 110 dias de análise de todas as toxinas que existem. Essas toxinas impedem você de crescer e romper. E durante 110 dias, a partir do dia de hoje, eu estarei postando um desafio. Um desafio que vai evidenciar uma toxina e você identificando essa toxina com exercícios práticos de como você se liberta dessa toxina. São 110 dias de desafio para você desenvolver sua inteligência emocional. Todo dia, às 6 horas da manhã, no meu Instagram. E eu aconselho que você desenvolva isso e também chame outras pessoas para poder participar desse desafio. Há um segredo bem poderoso nisso. Você é a média das 5 pessoas que andam com você. Muitas pessoas dizem isso, mas isso é um princípio bíblico. A Bíblia fala, não andei nas rodas dos escarnecedores, nem ande no conselho dos ímpios. Porque ele sabe que aquelas pessoas interferem naquilo que você vive. Mas antes medite na lei do Senhor dia e noite, e tudo que fizer, você será próspero. Quando você medita na palavra, medita na lei, anda com pessoas que meditam na palavra, meditam na lei, você prospera. Então, quando mais pessoas ao seu redor estão num desafio, todos eles, todas as 110 toxinas com exercícios práticos voltado para a palavra de Deus, se estará sendo ministrado pela palavra de Deus e as pessoas ao redor também sendo ministradas pela palavra de Deus, fica mais fácil de você romper, porque o ambiente influencia o meio. E eu recomendo que você venha indicar pelo menos 5 pessoas e iniciar o desafio com o vídeo que eu postei hoje. E eu te faço um convite. Se você gostou desse conteúdo e quer se aprimorar nesse entendimento sobre buscar primeiro o reino, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino e sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando você tem o foco em buscar o reino, as coisas fazem com que você seja próspero. Mas se a prosperidade não está acontecendo na sua vida, tem
dois motivos. Ou, primeiro, você não está buscando o reino. Ou, segundo, você está buscando o reino da forma errada. E por isso, com base nesse entendimento, eu comecei a estudar isso durante vários anos e condensei um método de como nós podemos acessar o reino de Deus, buscar o reino de Deus como nossa a força número 1 de nossas vidas. Acordar pensando, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar o reino. E que todas as coisas em nossas vidas venham trazer prosperidade em cada área de nossas vidas. Um método prático. Para você conhecer esse método, entre no link da minha bio e assista uma aula gratuita, sem compromissos ainda, mas se você quiser se comprometer, clica no link da bio e vamos para um próximo passo. E essa foi a live de hoje. Que a semente da palavra possa germinar em vosso coração, que o velho homem dentro de você venha ser mortificado